Ok. Então, hoje é o último estudo de Coríntios. Olha, gente, é o último estudo de Paulo. Eu acho que agora nós encerramos, nós estudamos sobre a vida dele, todas as cartas, e nós deixamos a carta aos Coríntios para ser a última, e essa é a segunda carta dele, acabou o último. Então, vamos ficar com saudade do Paulo, e ele vai encerrar essa carta, nós vamos encerrar esse estudo de uma maneira assim, muito legal para a gente ter o que pensar durante a semana, a quinzena, durante o resto do ano, e acho que para toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui, nós vamos pegar uma lição, que é o que ele fala no penúltimo capítulo, e assim, que serve bem para hoje. A minha teoria de estudar a Bíblia é sempre assim, o que eu posso adaptar na minha vida hoje? Não adianta você estudar a Bíblia e assim, ai, que lindo, ai, Paulo falou, eu mesmo, Paulo, vos rogo, mansidão, benignidade. Não, o que aconteceu com ele, como eu posso, em que circunstância que ele falou isso e como eu posso adaptar isso hoje na minha vida. Esse é o verdadeiro razão de você estudar a Bíblia. Estudar, só ler e decorar, filha, vai ser Hare Krishna que decora meia dúzia de palavrinhas e fica lá rezando mantra, contando bolinha de madeira no saquinho, né? Então, a fé cristã é uma coisa consciente, não é uma coisa mecânica, é uma coisa consciente. Você tem que saber e entender o que nós estamos fazendo. É claro que nós estamos fazendo um estudo assim, não tão aprofundado, e eu tenho certeza que quando você abrir para estudar novamente, para ler de novo, você vai descobrir mais coisas do que a gente mencionou aqui, porque cada vez que você abre a Bíblia, ela é a palavra viva, ela vai se renovando a cada vez, então, de repente, você tem um start diferente de uma coisa nova, tá bom? Então, nós estamos no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, 11, 12, 13. Nossa, como nós vamos fazer 4 capítulos? Gente, é rapidinho, porque ele trata o mesmo tema. Então, a primeira pergunta, né, quem já recebeu as perguntas, diz o seguinte: com que armas Paulo age em seu ministério? Vamos lembrar que essa carta ele está comentando uma outra carta que ele enviou, que na verdade é a carta severa, que na boa ele escreveu uma carta dando dura no povo. E agora ele está escrevendo uma outra, tipo assim, para explicar por que ele foi tão duro, né? E ele fala num texto aqui que as armas que ele usa, eu nem vou ler o texto inteiro, tá? Então é legal porque aí vocês leem depois, mas ele diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são as fortalezas? Fortaleza é tudo aquilo que foi construído para impedir que alguma coisa entre. Então, muitas vezes, nós temos fortalezas na nossa vida, que são coisas que nos contaram, que são histórias, crendices que nos falaram, mesmo até dentro das igrejas, tá? São coisas que foram criadas para proteger a nossa mente de ter algum ataque. Mas, às vezes essas fortalezas são tão sólidas e construídas de uma maneira tão errada que nos impedem de ver o que realmente Deus quer agir, falar com a gente, tá? Então ele fala, as milícias são carnais, não são carnais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando-nos sofismas. Então eu quero só deixar claro o que é sofisma. Muita gente não sabe o que é isso. Vou eu lá no Aurélio Buarque, pai do Chico Buarque, que escreveu o nosso dicionário, e ele diz o seguinte: o que é um sofisma? Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Tá entendendo? Não é uma mentira. O sofisma, ele é um raciocínio para produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Tá? Então, aí você vai falar, nossa, mas como Paulo fala isso? Nós vemos isso hoje em dia. São teorias fundamentadas, que teoricamente eles vão numa mesma base bíblica, às vezes, para provar algumas coisas que não existem. Eu só vou contar um exemplo para vocês. Bem banal. Davi, sabe, o rei Davi, ele era muito amigo de quem? De Jônatan, que era o filho de Saul, beleza? A gente lembra disso. E tem um texto que fala que Davi amava a Jonatas. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu amo a Sayonara.
tá? Vou dar um exemplo. Eu amo a Sayonara, tá? Eu amo a Cleide. Eu amo a Juliana, só se ela tiver com o Adriel no colo, senão eu nem amo ela. Mas o que acontece? Davi, o texto fala, e Davi amava a Jônatan. Isso está na Bíblia, beleza? Aí tem gente dizendo que Davi e Jonatas eram gays. Tá? Tem muita gente falando isso, defendendo o casamento homoafetivo baseado que Davi amava a Jônatan. Gente, eu amo a Sayonara, eu vou falar para vocês, eu não sou gay, eu amo ela, mas de coração, você está entendendo? Quem conhece meu marido sabe que o meu estilo é outro. Então, o que acontece? Isso é um sofisma. Você pega uma coisa, um argumento, você pega um assunto e você fundamenta alguma teoria, uma ilusão de verdade. E nós vemos isso em muitas coisas. Acho que eu passei um vídeo para vocês. Se eu não passei, vocês me falam, depois eu vou passar, que é uma mãe americana dentro do carro, e ela começa a gravar, que ela começa a escutar a conversa do filho com um coleguinha, e o menino está falando assim, está em inglês, mas tem tradução, tá? Eu vou achar para vocês. E ela pega, começa a gravar de tanto absurdo. O menino está falando assim para o amiguinho. Então, a minha professora disse que Jesus era gay, que Jesus, ele amava todo mundo. Então, na Bíblia diz que ele amava todo mundo, então ele podia amar meninos e meninas. Aí ela pega e fala assim, peraí, você aprendeu isso na escola? É, mamãe, a gente tem que ser que nem Jesus, não ter discriminação, amar qualquer um. Aí ela falou, mas filho, mas Jesus não era homem? Ah, mamãe, mas Jesus usava saia, a professora mostrou foto dele, ele usava vestido, então ele pode usar roupa de mulher e ele pode beijar homem. Isso dentro de uma escola. Então, o que é isso? Jesus usava vestido? Gente, ninguém usava calça comprida. A calça comprida foi criada no ano de 1800. Tá? Então, isso é um sofisma. Estou dando um exemplo bem chulo do que é um sofisma. É você pegar uma raiz de alguma coisa e, em cima disso, resolver falar que a Terra é plana, né? Ups, falei que a Terra não é plana. Porque, ó, Jó falava da redondeza da Terra, tá? Deus mostrou para Jó que a Terra era redonda e Jó é contemporâneo de Adão. Então, faz muito tempo que o povo sabe que a Terra é redonda. Beleza, bom. Pulando essa parte, voltando a Paulo, lá aos Coríntios. Então, quais são as armas que Paulo usava no ministério dele? A verdade, armas espirituais. Então, cuidado se você vê alguém com alguma grande novidade para fundamentar a sua fé. Uma grande novidade não existe. Uma grande novidade pode ser um sofisma. Alguma coisa variada dali para falar assim, oh, que coisa descoberta que eu tive. Olha, que ideia. Tive um insight, uma revelação. Deus não dá revelação para uma pessoa só. Quando o Espírito Santo vai falar, até quem convive na igreja pentecostal sabe o termo testificar, porque ele fala para um monte de gente na mesma época, tá? Então, esse negócio de você, se você achar, você tem uma visão, uma coisa super louca, cuidado, porque pode ser o capeta que está soprando mentira no seu ouvido, tá? Ai, hoje eu estou bem direta, né? Mas acho que é assim. Bom, vamos lá. Aí, vamos lá. Segunda pergunta. Qual a diferença de Paulo quando ele está presente e quando em cartas? É muito legal, porque o Paulo ele vai explicar aqui, tá? Está no versículo de capítulo 10, de 1 a 12. Ele vai falar o seguinte: eu falo, considerando todo o texto, ele fala: o que somos na palavra por carta, como ausente, nós seremos pessoalmente. Então, ele está dizendo: eu mandei uma carta dando dura, e quando eu for aí, eu vou repetir a dura. Você não pode ter dupla verdade, dupla postura. A Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso provém do inimigo, que é aquele que não é bem assim, ó, não é bem assim, a bênção também não vai ser bem assim, tá? A Bíblia é sim, sim, não, não. Então, Paulo, ele está dando uma dura aqui, e ele fala, e quando eu for lá, vou continuar falando, né, de forma mais firme. Terceira pergunta. Se temos que nos gloriarmos como servo de Deus, como fazemos? Gente, aí é muito legal, porque Paulo passou, ele fala, né, tudo que ele passou, e ele fala, porém, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, eu vou contar um negócio para mim e para você. Nós não somos nada. Eu não sou nada, você não é nada. Mas tá bom, porque antes de encontrar Cristo, a gente era menos que nada.
Então, nós já estamos progredindo. Então, a coisa mais ridícula que eu vi uma vez era um folheto assim, sábado, espetacular programa com o grande servo de Deus. Ô, mané, se é servo, não é grande. Hello? Hello? Você está fazendo propaganda do cara ou do Senhor? Então, o que que é? O que Deus deu para você, põe o crédito a ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe por que santo não faz milagre? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem faz, quem opera a cura é o Senhor, através da sua fé, tá? Não existe secretário que faz as coisas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com você. Por mais que você se ache, uau, porque agora eu, sabe, João Batista, porque eu ando no deserto, uso roupa de pelo, como gafanhoto com mel, eu sou o sacrosanto. E quando você está aí, Jesus está lá nas festas, com a turminha dele. Vamos parar de ser hipócrita? Aquele que se glorie, glorie-se em quem? No Senhor. Tudo que nós temos vem de quem? Do Senhor. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia dele. E eu falo toda vez que Deus, antes de ser justo, ele é misericordioso. Porque se ele fosse justo, euzinha estava queimando no inferno. Agora, como ele é misericordioso, ele dá a chance de eu estar aqui conversando, compartilhando a palavra dele com vocês, tá bom? Aí agora vamos, a pergunta 4. A quem nós devemos repudiar? Bom, aí aquela história que aconteceu na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era meio complicada. Vocês lembram que na primeira carta tinha até um cara que estava saindo com a madrasta, tá? Ele tinha um caso com a madrasta. E tinha também os falsos, né? Vamos dizer, vamos adaptar hoje em dia, os líderes, né? Entre aspas, que se diziam sacrossantos estavam desvirtuando o povo. E aí Paulo fala lá na primeira carta, uma pessoa que se diz crente e pisa na bola, nem sequer comais. Aí vem aquela pergunta, uai, mas a Bíblia não diz que Jesus andava com os pecadores. Uma coisa é você andar com o pecador, você trabalhar com o pecador e você tentar ser luz na vida dele. Outra coisa é o cara que se diz crente, deturpa a palavra. Com esse, não é nem para você sentar para comer. Tá entendendo? Não se misturar mesmo, porque o jugo deles vai ser muito pesado. Porque conhece a palavra e faz exatamente o contrário, e muitas vezes para benefício próprio. Sabe que eu conheci uma fulana aqui na Georgia. Ela veio se apresentar para mim e dizer assim, então, na época que a gente fazia chá todo mês, se você me convidar para ir nos seus chás, eu, para dar uma palavra, eu convido você para ir para o meu e a gente divide as ofertas. Eu falei, como é que é? No meu não tem oferta, filha. Como que você está perdendo uma oportunidade dessa? Aquelas mulheres lindas e ricas. Aí começa a usar o texto, né? O profeta não precisa, não pode sair de mão vazia. O profeta é digno do seu salário. Filha, o meu esquema é outro, o meu salário vem de outro canto. Meu salário vem de outro canto, tá? Então, ela falou isso para mim. Então, o que que é isso? Paulo fala sobre esse tipo de gente. Não conviver com essas pessoas. Os que se dizem servos e agem de maneira que corrompe o evangelho. Então, aquele manezinho que acabou de se converter, ele chega na igreja e vê lá você todo sacrossanto, né? Todo assim, né? O grande servo, com a super crente, que é aquele casal de hipócrita que tem dentro das igrejas, e fala assim: ah, mas o fulano faz isso, então eu também posso. Então também pode? Então vai todo mundo no pacote, tá? A Bíblia é bem clara sobre isso. Então, quem nós devemos repudiar? Aqueles que se dizem servos e agem de maneira a corromper o evangelho, tá? A sabotar o evangelho, a manipular o evangelho para interesse próprio. E a gente fala sempre de interesse financeiro, mas muitas vezes nem é só interesse financeiro, viu? Existe o ego, que o ego também eu não sei o que é. Qual é a fome maior? Se é vaidade ou dinheiro? Está equilibrado ali, viu? Porque tem gente que ama um palco. Então, o Paulo fala, com esse tipo de pessoa, nem sequer comais. Beleza? E aí, a pergunta 5 ele vai falar, qual é o verdadeiro apostolado de Paulo? E aqui é legal, porque o Paulo, ele explica exatamente o que é, como que era o ministério dele, tá? Paulo, na verdade, ele era um homem culto, nós já estudamos tudo sobre a vida dele, você sabe que ele tinha um currículo muito interessante. E, no entanto, ele largou mão de tudo isso para servir o evangelho.
tá? Ele abriu mão de todas as regalias que ele tinha para servir. Não sei se vocês lembram que quando ele encontrou lá com Jesus, Jesus falou para ele assim: agora, negão, você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Você era matador de crente, então agora você vai ver. E ele sofreu. Não era nem castigo. Jesus estava falando, contando para ele o que ia acontecer. Então, o que acontece? Ele fala que ele nunca roubou das igrejas. Isso aqui ele vai falar no texto de 7 a 15. Ele fala: eu vivi humildemente. Paulo foi aprender, quando ele foi aprender o evangelho, ele foi discipulado por Áquila e Priscila, eles eram fazedores de tenda, Paulo aprendeu o ofício com eles, ficou 3 anos lá aprendendo a fazer tenda, tá? Então ele fala: eu sempre vivi humildemente, eu anunciei o evangelho gratuitamente, eu nunca despojei outras igrejas por causa de salário, tá? Eu sempre, as ofertas que vocês passaram para mim, eu dividi com as igrejas que precisavam. Então ele fala: o que faço, farei, tá? Isso, com o intuito de ser para abençoar aqueles que querem se gloriar só no Senhor, né? Então ele fala: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tá? Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, tem muito falso profeta, tem muito falso servo infiltrado na igreja que conhece a Bíblia muito mais do que você. Por isso você precisa ter muito base na palavra e muita intimidade com o Espírito Santo para não se deixar enganar, tá? Aí ele fala: não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha que pesado. Então, cuidado quando você vê um popstar de gospel, né? Aquele que é o super servo. Cuidado com ele, porque quando começa a se exaltar muito, alguma coisa está errada. Então, qual é a função do líder? Eu estou guiando vocês. Então, vamos imaginar, eu tenho que pôr uma filhinha e trazer vocês para trazer até a cruz e chegar na frente da cruz, eu saio fora para vocês verem a cruz. Isso é que um verdadeiro líder faz. Um líder que as pessoas não vivem sem ele, que a igreja, a comunidade desmorona se ele não estiver, então ele está fundamentando a sua fé aonde? Na pessoa. O bom líder, o verdadeiro líder, ele forma servos de Cristo, não dele. Ele sabe que se ele trocar, aquela célula vai continuar, aquela igreja vai continuar, porque o foco é Cristo. Então, você já começa a ver um termômetro, se a pessoa quer que as ovelhas ficam dependentes dele, da pessoa. Por isso que eu defendo as igrejas que trocam de pastores, porque muitas pessoas se apegam tanto aos pastores e que quando o pastor sai de igreja, ele sai também. Peraí, o seu foco tem que ser Cristo, tá? Então, o bom líder é aquele que traz as ovelhas para Cristo, não para ele, tá bom? Vamos lá. Aí vem falando o que Paulo sofreu, a pergunta 6, no capítulo 11 já fala tudo o que ele sofreu. Então, o capítulo 13, do 16 a 33, é um texto muito longo, e ele vai contando tudo que ele passou, tá? Então, ele fala que primeiro ele começa a dar o currículo dele, que ele era um verdadeiro israelita, ele não precisava passar por nada disso, tá? E ele, falando que o povo era da descendência de Abraão, ele também era, tá? É ministro de Cristo. E aí ele fala: eles são ministros de Cristo e eu sou muito mais, porque eu trabalho muito mais. Aí ele fala: em prisão, em açoite sem medida, com perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Sabe por que é quarentena menos 1? Porque é o seguinte: ninguém podia tomar 40 chicotadas. Então, eu dava 39. Tá? Quem tomava 40 já era aquele que era para morrer, que não merecia, mas eles não podiam fazer isso com ele. Então, ele tomava a quarentena, então era 39 chicotadas. Nossa, você imagina você tomar 39 chicotadas, tá? Beleza. Bom, 3 vezes fui fustigado, apedrejado, náufrago, passei um dia na voragem do mar, perigo de salteador, perigo de patrício, perigo por gentio, perigo na cidade, no deserto, no mar, falsos irmãos, trabalho de fadiga, vigília, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Ele foi até picado por cobra.
E o que se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a minha fraqueza, tá? Aí, então, ele vai contando que tudo que ele fez, até ele termina a contar aqui, que uma vez em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou a guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela na muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Até ficar pendurado no muro, ele foi para fugir, tá? Então, o que que ele fala? Mesmo quando tendo direitos, ele largou mão dos direitos desse mundo por amor ao evangelho. Aí eu pergunto, o que que nós estamos fazendo? Se você não tem coragem nem de contar para as pessoas que você é crente. Você não tem coragem de andar com a sua Bíblia na mão, porque vão descobrir que você é crente. Ah, imagina, vou falar que eu sou... Eu sou... Ai, como é que chama? O pessoal que é maníaco, né? Que eu sou exagerado, que eu sou fanático. Tá? Então, até que ponto o seu amor ao evangelho, você não tem vergonha de ser reconhecido como uma serva do Senhor hoje, no seu dia a dia? Para agora e olhe em volta o que é, até que ponto vai a sua firmeza com o evangelho, tá? E aí, agora nós vamos entrar no assunto chave desse estudo, que está no capítulo 12, de 7 a 10. Esse eu vou ter que ler o texto, porque ele é bem detalhado, tá? E ele fala, se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Isso aqui está referindo que ele teve uma visão. Então, nós ainda vamos falar sobre a hierarquia. Existe o céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, beleza? Que é aonde as hostes andam, até onde a hierarquia de anjo anda, e ele teve uma visão, e ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele fala, se eu fui no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. Então, não sabe se foi uma visão, se foi um sonho, mas ele foi. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Gente, um cara que tem uma visão, que ele vai até o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, você acha que ele vai negociar a palavra por causa de ficar bem com os outros? É por isso, a intimidade que Paulo tinha era tão grande que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas. E aí a gente canta que nem Fernanda Brum, né? Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não quer estar. Gente, isso aqui é Paulo falando. Se nós experimentamos da graça, a gente não quer viver longe. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa para vocês, minha opinião. Isso de mim e não do Senhor. Não existe desviado. Por quê? O cara que se diz desviado é porque ele nunca... Vocês vão entender? O desviado nunca foi viado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele nunca conheceu Cristo pessoalmente, porque quem conhece a Cristo e prova da graça não sai fora. Quem é que sai fora? O simpatizante. Aqueles que estão na igreja porque todo mundo é legalzinho, porque aqui é bom, o pessoal fala de Deus, mas não teve uma experiência com Cristo. Quem teve uma experiência com Cristo não quer mais andar fora, não consegue. E Paulo está falando aqui, por que eu passei por tudo isso? Porque eu vi face to face, eu vi aquilo. Então não dá para negociar. Então, até que ponto é o seu envolvimento com o Evangelho e com Cristo e com Deus e com o Espírito Santo? É uma coisa de você ir na igreja uma vez por domingo? É uma coisa de você ficar... porque quando eu estou com um problema eu oro, eu falo língua, embolo uma língua lá e acho que está tudo certo? Ou você tem uma intimidade? Se você tem uma intimidade, se você provou da graça, se você já sentiu, ouviu a voz do Espírito Santo, se você sentiu o Espírito Santo agindo em você, você não abre mão disso. Você não desiste. E é por isso que nós vemos, tem um livro que chama Mais que um Carpinteiro, e que fala o testemunho dos apóstolos, eles foram morrer. Ninguém se anima a morrer por uma mentira. Você pode morrer por uma mentira, mas se você sabe que é mentira, você não morre. Você não morre. Então, os apóstolos eles foram assassinados de forma toda trágica, porque eles viram Jesus ressurreto.
Então, eles não abriam mão, eles não abriam mão. Então, quando você vê uma coisa, você prova, você não consegue sair fora. E foi isso que aconteceu com Paulo. Então, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Gente, vocês lembram Moisés? Moisés, como estava lá atrás da penha, pediu para o Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua glória. Deus passou atrás do buraco da rocha e ele teve que ficar 40 dias com o rosto tampado, porque as pessoas não conseguiam ver o brilho de Deus espelhado no rosto dele. Qual é a última vez que você teve um encontro com Cristo, daquele de você se arrebentar e preencher do Espírito Santo? Foi a última vez? A sua experiência de vida é contando as experiências que você teve no passado? Hello! Ai, porque eu tive um encontro com Cristo há 20 anos atrás. O que aconteceu de lá para agora? E de lá até hoje, porque você está perdendo a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus e as misericórdias se multiplicarem na sua vida, as bênçãos se multiplicarem na sua vida, tá? Vamos lá. Aí voltando aqui ele, né? Então, de tal maneira me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Porque se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, tá? Porque ele estava contando que ele poderia se gloriar nessa fazer o que teve. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha só, para eu não ficar me achando de ter encontrado ido lá no Santo dos Santos, né? No terceiro céu, ele fala: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Muita gente fica questionando o que é esse espinho na carne. Gente, alguém já pisou num espinho? Vamos lembrar que nós, como era criança, andava descalça? Enquanto você não tira, você não sossega, né? E se você demora para tirar, o negócio até inflama. O que ele fala? Para ele não se achar, não ficar se achando, que é a jactância, né? Nós sabemos que a palavra jactância é o siachismo. Ele tem um espinho na carne que fala que é mensageiro de Satanás. Então, vamos lá. Mas Paulo não era o cara? Foi Deus que deu espinho na carne? Não. Deus permitiu que Satanás pusesse um espinho na carne, que era uma debilidade dele, para esbofetear, quer dizer, uma coisa que ele não gostaria de estar fazendo, para que ele não se exalte, tá? Para ele saber que precisa da misericórdia. E muitas vezes nós estamos pedindo para Deus tirar as nossas provações, tirar a situação para a gente, tirar, porque não me tira disso. E muitas vezes é para você não se gloriar, tá? E aí ele fala, porque eu sinto prazer nas fraquezas. Então, mas ele é retardado, né? Quem é que sente prazer nas fraquezas? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando você se sente que você não pode fazer nada, você é forte porque você sabe que quem vai fazer é o Espírito Santo. Você está dependente. Dependente. Então, o que eu digo para você é o seguinte: até que ponto você tem um espinho na carne, você tem uma debilidade e você tenta resolver aquilo e você não entrega totalmente nas mãos do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes? Paulo, que era o cara, ele tinha o espinho na carne que foi dado por Satanás para esbofetear, só para que ele não se ache. E a gente fica se achando, só porque a gente não mata, não rouba, né? Não se prostitui, não vende órgão de criancinha. Aí a gente se acha porque paga dízimo, dá oferta de vez em quando e sabe todos os hinos do coro. E fala a paz do Senhor para os irmãos. Tá? Aonde você pensa que tá? Aonde você pensa que tá? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Se você sente uma fraqueza humana, isso é legal demais, porque é o quê? Você sabe que você é dependente. Nós temos que saber que você é dependente do Senhor. Sempre, sempre. Tem um texto que eu perdi ele aqui, que é muito legal, que é nesse contexto mesmo, que Paulo fala e que ele pediu para Deus tirar, e Deus falou para ele o quê? A minha graça te basta.
O que é a graça? É o favor imerecido. Ah, então quer dizer que ele chutou o balde? Não, ele não chutou o balde. Tá? Ele continuou no propósito de fazer o trabalho que ele tem que fazer, mas saber que a força dele vem do Senhor. E é isso que eu tenho aqui para falar para vocês hoje, tá? Qual é o seu posicionamento em relação à obra? O que é que você está fazendo? Você tem vergonha de dizer que é crente? Tá? Você está convivendo com pessoas que são, gente, são malditas. Essas pessoas que pervertem o evangelho são pessoas malditas, tá? Que vão corrompendo o evangelho, tá? Mas como eu vou saber que o evangelho é puro? Vai procurar a Bíblia. Não vá atrás de uma grande novidade, porque a Bíblia foi escrita e está tudo perfeito lá, tá? Então, portanto, aí ele fala assim, quando ele for fazer a próxima visita, né? E ele vai falar que por causa de 2 ou 3 testemunhas, ele vai dizer, fica tranquilo, que está tudo bem. E aí ele fala, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso é o que eu estou falando, a Kátia está falando para todas nós 5 aqui, tá? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está vivo em vós, se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, quem está reprovado, Jesus Cristo não habita mais, tá? Aí ele fala, oramos a Deus para que não façais mal algum, regozijem-se com a verdade, tá? E quando nós somos fracos e nós somos fortes. E isso que pedimos aperfeiçoamento. Pedimos aperfeiçoamento para quê? Para quê? Para chegar até onde Cristo quer que nós estejamos. Então, a pergunta hoje é só essa. Deixa eu até ler aqui bonitinho, que eu tenho mania de colocar como é que é? A versão by Katiakok, né? Então, ele fala lá. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé e provai-vos a vós mesmos. Então, vamos ver se nós estamos seguindo a fé verdadeira, se nós estamos indo atrás de modismo, se nós estamos indo atrás de alguém que dá o evangelho mais fácil. Para que eu vou ler a Bíblia? O outro já conta tudo que está escrito lá. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes a palavra não vem do jeito que deveria ser. Nada substitui o seu tempo de leitura e aprendizado com o Senhor. E é com isso que eu deixo essa mensagem essa semana para você. Examine a si mesmo. Qual é o seu nível de intimidade? E se de repente você descobre que podia melhorar, bora melhorar, tá bom, meninas? Um beijo grande.